Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Este movimento de Jesus, o evangelista mostra Jesus fazendo por 2 vezes. Assim que os fariseus e os mestres da lei chegam com aquela mulher, Jesus se inclina e se põe a escrever com o dedo no chão. E depois que Jesus faz a eles a pergunta ou a proposta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E nos diz o evangelista, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Irmãos e irmãs, gostaria de nesta partilha com os irmãos refletir sobre os movimentos que Jesus faz neste evangelho. Para onde Jesus vai, de onde Jesus vem, onde Jesus permanece, onde Jesus fica. E o primeiro movimento que o evangelho de hoje nos apresenta é Jesus subindo ao Monte das Oliveiras. Nos diz o evangelho no seu início: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. A gente já sabe o que era que Jesus fazia no monte. Ele ia para rezar, ele ia para orar, para passar muitas vezes a noite em oração ao Pai. É o primeiro movimento de Jesus. Ele vai ao monte para, no Monte das Oliveiras, orar ao Pai. O segundo movimento que o Evangelho nos apresenta é Jesus descendo do monte, agora indo para o templo. Nos diz o evangelista: de madrugada voltou de novo ao templo. Jesus vai para o templo, do monte para o templo. E aqui o evangelista ainda deixa o detalhe de que Jesus foi para o templo de madrugada. Madrugada significa trevas e escuridão. A madrugada é diferente do dia, que tem a luz e a claridade do sol. Jesus vai ao templo de madrugada, portanto, na escuridão, nas trevas, depois de ter passado um bom tempo no Monte das Oliveiras em oração ao Pai. Chegado no templo, Jesus se senta quando as pessoas chegam e aquela multidão começa a ficar em torno de Jesus. Nos diz o Evangelho, todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. A posição do mestre é a posição de quem fica sentado. Naquela época, não eram os alunos ou os discípulos quem ficava sentado, era o mestre. O mestre sentava e os discípulos ficavam em pé ao seu redor para aprender aquilo que o mestre tinha a lhe ensinar. Jesus sentado, portanto, assume a condição de mestre. Mestre que ensina aquele povo sedento da palavra de Deus. E daí então acontece a chegada daqueles mestres da lei com aquela mulher pega em flagrante adultério. E eles então vão tentar armar uma armadilha para o Senhor. Preparar uma armadilha. E o Evangelho nos diz a razão que eles fizeram isso. Para pegar Jesus em alguma prova. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Afinal, Jesus pregava o amor de Deus,
Jesus pregava a misericórdia de Deus, mas tinha a lei de Moisés. A lei de Moisés, que é usada aqui pelos mestres da lei, sabemos aonde ela foi escrita: nas tábuas da lei dada a Moisés. Estes mandamentos da lei de Deus foram escritos nas tábuas de pedra que Moisés recebeu no monte Horebe das mãos do próprio Deus. A lei foi escrita na pedra. Atenção a este detalhe. A lei, Moisés a recebeu escrita na pedra. E é nesta pedra que contém a lei que então aqueles mestres da lei vão apresentar aquela situação daquela mulher. Jesus, depois de ouvir a acusação que eles faziam e traziam contra aquela mulher, faz um outro movimento, agora o movimento de inclinar-se. Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Jesus escreve agora com o dedo no chão. O chão significa a terra. A terra é o pó do qual a gente veio. A terra é diferente da pedra. A terra tem propriedades diferentes da terra. A pedra é dura. Na pedra não se consegue escrever facilmente. Na terra, Jesus começa a escrever com o dedo. Lembremos como nós iniciamos a quaresma, que a cada ano é dito para nós, ao colocar as cinzas em nossas testas. Lembram do que era dito? Tu és pó e ao pó voltarás. Tu és pó e ao pó voltarás. Jesus se inclina para escrever na terra, que é um pó do qual nós saímos. Portanto, Jesus quer escrever a sua lei agora em cada um de nós, cumprindo assim a profecia que Deus havia deixado por meio de Ezequiel. Escreverei a minha lei em vossos corações. É no coração que Jesus, portanto, com o seu dedo, quer escrever a lei. Um coração de carne e não um coração de pedra, como tinham aqueles fariseus que traziam a lei para acusar aquela mulher. Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo no chão. E o Evangelho vai dizer: como persistissem em interrogá-los, Jesus agora o que ele faz? Jesus se ergue do chão e pergunta a eles: quem dentre vós tiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a proposta feita por Jesus, já que eles insistiam. E Jesus estava ali, baixado, escrevendo no chão. Como eles insistem, Jesus se ergue e Jesus faz a proposta: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o Evangelho nos mostra o movimento seguinte de Jesus. Não foi de permanecer de pé. Não foi de ficar olhando para eles. Jesus, tornando a inclinar-se, Jesus continuou a escrever no chão. Meus irmãos e irmãs, podemos perguntar-nos: por que Jesus não ficou de pé? Por que Jesus novamente se inclinou para escrever no chão? Aqui vai um ato até de gentileza de Jesus. Ele não queria olhar na cara daqueles fariseus e dos mestres da lei. Ele não queria encará-los
fazendo assim passar por uma humilhação e por uma vergonha. Já bastava o que a própria consciência de cada um fazia cada um passar vergonha. A vergonha era dada pela consciência de cada um e não pelo olhar de Jesus. Jesus é delicado com eles também. Jesus não quer encará-los, Jesus não quer humilhá-los, Jesus não quer fazê-los passar vergonha. Por isso Jesus se inclina para continuar a fazer o que ele estava fazendo, escrevendo no chão. E qual é o resultado? Depois de ouvirem a proposta de Jesus, eles foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Chegaram ali tão furiosos, chegaram ali tão determinados, chegaram ali tão arrogantes, chegaram ali tão donos da lei, chegaram ali tão santos, mas dali saíram envergonhados pela própria consciência. Não foi Jesus quem os humilhou, pois Jesus poderia ficar de pé, como talvez nós faríamos na situação de Jesus, poderia ficar de pé e dizer: pronto, agora eu vou ver quem é que vai ficar, agora eu quero ver a vergonha na cara de vocês, agora eu quero ver se vocês são bons de fato em praticar a lei de Moisés que vocês trazem aqui para acusar esta mulher. Jesus não encara eles, porque Jesus não quer fazer que eles passem por uma humilhação. Já bastava a própria consciência os acusando. Não precisava mais do olhar de Jesus. Jesus se inclina e põe-se a escrever. E nos diz o Evangelho que saíram um, a tal ponto que ficou apenas e somente Jesus e aquela mulher. Vejam, irmãos e irmãs, o início do Evangelho mostra que tinha uma verdadeira multidão ao redor de Jesus. Aqueles que ouviram a palavra de Jesus também estavam ali prestando atenção àquilo que iria acontecer, como o mestre iria se sair. Nos diz o Evangelho, foram saindo um a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. E agora, irmãos e irmãs, Jesus novamente se ergue, deixa de escrever no chão e vai se levantar, diz o Evangelho. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Veja como Jesus parece até dar uma de ingênuo com aquela mulher. Ele sabia que ninguém ficaria. Ele sabia que a consciência acusaria a cada um deles. Ele sabia que todos eles a deixariam ali. E Jesus pergunta: ninguém te condenou? E a mulher respondeu: ninguém, Senhor. Com que alívio aquela mulher pôde dar aquela resposta para Jesus: ninguém, Senhor, me condenou. Agora eu dependo de ti. Eu vim para ser julgada por ti. Eu vim porque eles queriam saber qual era a tua palavra. Eles já se foram. E agora, Senhor, qual é a minha sentença? Mereço, devo e vou ser apedrejada? E então, com que surpresa, aquela mulher também escuta Jesus dizendo e olhando para ela: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais.
O olhar de Jesus não era o olhar de quem acusava, era o olhar de quem compreendia aquela mulher, na sua dor, na sua humilhação, na sua tristeza por aquilo que fez e no seu arrependimento. E agora Jesus volta-se para ela e diz: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Jesus lidava com pessoas inteligentes e ele sabia que aquela mulher também era inteligente. E para bom entendedor, meia palavra basta. Quando Jesus diz para aquela mulher: podes ir e de agora em diante não peques mais, aquela mulher compreendeu. Ele sabia, ele tinha consciência que eu pequei. Eu também tenho consciência do meu pecado, mas ele agora me deu uma nova oportunidade. Ele agora me deu uma nova chance. Irmãos e irmãs, cada um de nós deve então colocar-se no lugar desta mulher, com a consciência dos seus pecados. Colocar-se no lugar da mulher, tendo a atitude de Jesus, a atitude de baixar-se, a atitude de olhar para dentro de si, a atitude de não encarar o outro, porque eu não tenho condições de encarar o outro para julgá-lo e para condená-lo, porque eu sou tão pecador ou mais pecador do que o outro. Devemos, portanto, ter a atitude de Jesus, de inclinar-se. Inclinar significa humilhar-se. Humilhar-se diante deste Deus, que é todo amor, que é todo misericórdia e que é todo bondade. Inclinar-se diante do nosso pecado, reconhecer que somos pecadores, reconhecer o mal que praticamos, mas em seguida também deixar-se absolver e perdoar pelo Senhor. Podes ir e de agora em diante não peques mais. E vivida esta experiência, irmãos e irmãs, é preciso então deixarmos que a misericórdia do Senhor, ela nos envolva em nossa atitude, em nossa ação. Aqui Jesus começa o Evangelho indo para o monte. O monte para nós hoje é esta igreja, é esta matriz, é esta celebração, onde a gente vem para encontrar-se com Deus, para orar a Deus. Mas, irmãos e irmãs, é preciso deixarmos que Cristo entre dentro de cada um de nós, assim como ele entrou e ele foi para aquele templo de Jerusalém. Afinal de contas, cada um de nós, como nos diz São Paulo, é templo de Deus. Jesus quer entrar no templo que é cada um de nós. E ele entra no templo que é cada um de nós de madrugada, com os nossos pecados, com as nossas trevas, com as nossas escuridões. Jesus não só entra no templo que é cada um, quando está cada um puro, quando está cada um limpo, quando está cada um parecendo um anjo. Jesus entra também quando a gente está na escuridão e nas trevas do nosso pecado. Mas é preciso ter a atitude de Jesus, de se rebaixar, de se humilhar, de reconhecer a sua pequenez. E reconhecida a sua pequenez, Cristo então entrará em seu coração. Cristo então escreverá a lei do amor, a lei da compaixão e a lei da misericórdia, que nos faz ver o outro como igual a mim, tão pecador quanto eu, mas também tão desejoso de viver a palavra de Deus quanto eu, mas que ainda pelo seu pecado ainda não conseguiu. Peçamos, irmãos e irmãs, portanto, ao Senhor a graça de nos convertermos, a graça de nos humilharmos
diante dos nossos pecados, para que possamos ouvir da boca de Jesus aquela mesma palavra que a mulher escutou. Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Que o Senhor nos dê a graça da conversão, de humilharmos-nos diante dos nossos pecados para alcançarmos a graça do seu perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, neste encontro de Jesus com esta mulher e neste perdão que ele concedeu a ela, pedindo que ela não peque mais. Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais.